Vamos dar início ao estudo dessa noite, vamos prosseguir falando sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual. E é já hoje o 7º encontro que temos a esse respeito. E vamos falar sobre aflição e obsessão. Este será o assunto da noite. Você que está aí acompanhando, marcando na Bíblia, já pode ficar a postos. As maneiras como Satanás tenta prejudicar a nossa vida. Em uma quarta-feira falamos sobre a tentação e a acusação. Na quarta-feira passada, tecemos algumas considerações sobre a opressão e a possessão. E hoje vamos falar sobre aflição demoníaca e obsessão demoníaca. Vamos continuar tratando, portanto, das ações do nosso inimigo espiritual, Satanás e os demônios. Vamos começar estabelecendo algumas definições. O que é aflição demoníaca? O que é obsessão demoníaca? Podemos chamar de aflição demoníaca ataques espirituais a servos consagrados de Deus, visando perturbá-los ou desanimá-los. A grande diferença entre a opressão e a aflição é que na opressão, como vimos na semana passada, Satanás se aproveita de brechas abertas na nossa cobertura espiritual. Uma pessoa se afasta de Deus, se envolve com o que não deve, abriga pecados, ódio, mágoa. Então é um terreno baldio no qual o inimigo vai semear toda espécie de erva daninha e espalhar toda espécie de animal peçonhento. Aí nós estamos falando de uma pessoa oprimida. Vocês se lembram? Até citamos o caso do rei Saul, lá no Velho Testamento. Mas às vezes, Satanás perturba homens e mulheres que não estão dando brecha ou motivo de forma alguma. Nós chamamos isso de aflição demoníaca. Qual é o exemplo mais conhecido que nós temos na Bíblia de aflição demoníaca? Alguns irmãos aí já falaram. É o exemplo de Jó. Se você ler o livro de Jó, ou mais especificamente, o capítulo 1 e o capítulo 2, você verá um homem de Deus sendo afligido por Satanás. Claro que dentro dos limites estabelecidos por Deus, porque o diabo só vai até onde Deus permite que ele vá. Mas ali claramente temos um homem santo, que se desvia do mal, que pratica o bem, que nas palavras do próprio Deus é o servo mais consagrado que ele tem em todo o planeta. E ainda assim nós conhecemos a história, Satanás aflige Jó, tirando dele praticamente tudo o que ele possui, colocando nele uma enfermidade e ainda mandando para consolá-lo 4 amigos abençoados, não é, meus irmãos? Porque vamos combinar, quem tem amigos como Jó tinha, não precisa de inimigos. Aquele homem sofreu. E por que ele sofreu? Ele estava sendo afligido por Satanás. Ataques espirituais, malignos, a servos consagrados de Deus, visando perturbá-los, entristecê-los, desanimá-los. Isso aconteceu nos tempos da Bíblia e isso acontece ainda hoje. É o que a gente chama de aflição demoníaca. E o que é a obsessão demoníaca? É uma fixação gerada por forças espirituais malignas, fazendo com que alguns crentes pensem mais no diabo do que em Deus. Crentes que são obcecados pelo diabo. Você conhece gente assim? Vê o diabo em tudo? Chega na sua casa, vê uma rosa num vaso e diz, essa rosa está endemoniada.
E por aí vai. Nós chamamos isso de obsessão demoníaca. A pessoa fica tão concentrada no diabo que se esquece de Deus. E isso também é obra de Satanás. Por incrível que pareça. Talvez o diabo queira sempre que nós caminhemos nos extremos. Em um extremo estão aqueles que nem acreditam que o diabo exista. E dizem que o maior truque do diabo foi convencer todo mundo que ele não existia. Mas há um outro extremo, e é aquele no qual os pensamentos ficam tão focados no mundo espiritual das trevas, que deixamos de viver a vida, de nos divertir, de ser felizes, deixamos de confiar em Deus. Deus não é de extremos, Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então são esses dois assuntos que nós vamos tratar hoje e a gente vai tentar mergulhar um pouquinho mais fundo neles à luz da palavra do Senhor. O que a Bíblia diz sobre a aflição demoníaca? Um homem que foi afligido pelas forças do mal ao longo do seu ministério foi o apóstolo Paulo. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, você vai encontrar ele dizendo: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. A batalha foi tão renhida, diz o apóstolo, que ele chegou a pensar que não iria sobreviver. Depois nós encontramos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. E aí você pode se dirigir a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Ele fala aos crentes daquela igreja: pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Paulo não diz de que maneira Satanás impediu, mas alguma coisa aconteceu. Um missionário lá caiu e quebrou a perna, ou o barco que ia levar os missionários bateu num recife e afundou. A gente não sabe o que é, a gente fica imaginando o que tenha sido, mas o que a gente não tem dúvidas é da ação do inimigo. Paulo está sendo muito explícito. Eu quis ir ver vocês uma vez, na verdade eu quis ir ver você duas vezes, mas eu fui impedido. Há ocasiões em que Paulo diz que o Espírito Santo o impediu de ir por um caminho, porque não era o caminho que Deus queria que ele fosse. Mas aqui não. Paulo está dizendo, foram ocasiões nas quais o reino das trevas se alvoroçou e obstaculizou, colocou dificuldade no caminho que eu pretendia seguir. E isso na vida de um homem consagrado, um servo consagrado do Senhor. 1 Pedro capítulo 5. Nós já consideramos o versículo 8, mas eu vou reler o versículo 8 e acrescentar o versículo 9. Se você está marcando os versinhos na sua Bíblia, você já marcou o versículo 8. Então marque agora o versículo 9. E eu vou ler os dois. Aliás, vamos todos juntos ler? Está projetado aqui na frente. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Aqui o apóstolo Pedro fala sobre sofrimento, aflição, perseguição, dor. E quem está causando o sofrimento aqui, nesse caso? Quem está causando o sofrimento? Não é Deus, é o diabo. E Pedro diz, isso que acontece com vocês, vocês não estranhem, está acontecendo com seus irmãos ao redor do mundo. Eles também estão sendo vítimas de ataques, então vocês têm que resistir.
Vocês têm que permanecer firmes. Amados, parece que tem momentos na vida da gente em que todas as metralhadoras do inferno estão voltadas na nossa direção. E o propósito é nos derrubar, é fazer a gente duvidar de Deus, é seguir o conselho da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou nos intimidar. Mas qual é o conselho que a Bíblia nos dá nestes momentos? Resistir, firmes na fé. E a gente resiste e o diabo desiste. É assim que acontece. Quero levar você agora até mais um versinho. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Continuamos falando então sobre a aflição demoníaca, que foi testemunhada por Jó, foi testemunhada por Paulo, foi testemunhada por Pedro, e agora é testemunhada por João, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Perceba o que está escrito aqui. Jesus está falando para uma das 7 igrejas, e diz: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa última parte do verso é bem conhecida de todo crente. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que linda promessa! Agora, precisamos colocar essa promessa dentro de um contexto, que era um contexto de tribulação. Jesus está dizendo à igreja de Esmirna: olha só, vocês vão padecer dificuldades. E alguns de vocês serão lançados na prisão. Isso acontecia naquela época. No final do 1º século, sendo o apóstolo João ainda vivo e exilado na ilha de Patmos, o Império Romano estava perseguindo os crentes. Alguns de vocês vão ser lançados na prisão. Por quem? Pelo diabo. De modo que os soldados romanos, o Império Romano, os perseguidores políticos, eram os marionetes, os fantoches. Quem estava lá em cima movimentando as cordinhas era a mão de Satanás. Mas Deus promete à sua igreja: sejam fiéis até a morte, e vocês vão receber a coroa da vida. Não temam o que vocês vão padecer, não temam as aflições, não temam os sofrimentos. Não temam. Deus nos avisa do sofrimento não para a gente ficar com medo. Deus nos avisa do sofrimento para que a gente não seja pego de surpresa e permaneça fiel. Irmãos, quando o assunto é aflição, a questão é quem vai desistir primeiro. Quem vai piscar antes? Você ou Satanás? É simples assim. Eu queria compartilhar esse pensamento de Dean Sherman. Ele fala que o vencedor é aquele que nunca desiste da luta. Se nós persistirmos até o fim, o diabo desistirá. Se ele souber que não desistiremos, acabará desanimando. Essa arma, a persistência, é a que melhor convence o diabo de que ele pode desistir. Infelizmente, muitos crentes entregam os pontos a poucos metros da vitória final. Daí a necessidade da perseverança. Daí o conselho do apóstolo Pedro: resistir firmes na fé. Daí a promessa do Senhor Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem que ser fiel até que ponto? Até quando? Até a morte. Você não vai desistir. E aí, quando o diabo vê que você não vai desistir, ele pega as metralhadoras dele e aponta em outra direção e vai perturbar outro. Infelizmente. Ele não para de perturbar. Mas ele vai perturbar outro, porque aquela batalha você venceu. Você não desistiu. Você permaneceu fiel.
Algumas coisas que a Bíblia nos garante sobre a aflição espiritual. Primeira, Deus nos dará vitória sobre as aflições. Você crê nisso? Creia, é verdade, pode crer, porque é verdade. Deus nos dará a vitória sobre as aflições. Embora as aflições sejam uma realidade, elas são passageiras. A gente recorda que lá na palavra de Cristo, em Apocalipse, ele diz: tereis uma tribulação de 10 dias. A gente estudou Apocalipse versículo por versículo, alguns anos atrás. O que significa esse prazo? O que Deus está dizendo é: olha, gente, vai ser difícil, mas vai passar. Vai passar. Então as aflições são uma realidade, mas são uma realidade passageira. Por outro lado, a vitória está assegurada em nome de Jesus. Vamos voltar a Pedro. Vamos ver o que ele nos diz no capítulo 5, versos 10 e 11. Mais uma das preciosas promessas do Deus que não mente. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. Você vai sofrer. Cristo disse: no mundo tereis aflições. Deus não está te enrolando. Deus não está fazendo propaganda enganosa. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Então existem pedras e espinhos no caminho que leva ao céu, meus amados. E o inimigo ataca sem parar, como diz o velho hino. Entretanto, depois de havermos sofrido por um pouco, Deus nos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A vitória já está garantida. A única maneira de você perdê-la é desistindo no meio da luta. Vamos ouvir agora Neil T. Anderson, dizendo: por causa da cruz, Satanás é um inimigo derrotado, sem qualquer autoridade sobre aqueles que pertencem a Cristo. Afirmar a verdade da vitória de Cristo e da derrota de Satanás é o primeiro passo no combate eficaz contra as tentativas do inimigo, no sentido de intimidar-nos e perturbar-nos. Isso é a aflição, não é? É a tentativa de intimidar, é a tentativa de perturbar, de roubar a paz, de fazer a gente retroceder. Entretanto, nessa hora nós temos que lembrar que o diabo é um inimigo vencido. A cabeça da serpente já foi esmagada. Na cruz do Calvário, Cristo triunfou sobre os principados e as potestades. A gente tem que lembrar disso. Então a vitória é certa, em nome de Jesus. Assim como nós temos a promessa de que as aflições serão vencidas, olha que interessante, Deus usará as aflições para o nosso bem. Eu encontrei essa frase muito bonita de Russell Shedd. Ele escreveu: os dardos inflamados do maligno, lançados com um objetivo destrutivo, mas detidos pelo escudo da fé, podem gerar um efeito oposto àquele desejado por Satanás. Irmãos, isso é verdade. Retornemos ao exemplo de Jó. Você conhece a história. Qual era o objetivo de Satanás ao perturbar Jó? O que foi que Satanás disse a Deus? Se você tirar de Jó tudo o que ele tem, se você permitir que Jó seja afligido, ele blasfemará de ti na tua face. Qual era o objetivo de Satanás? Separar Deus de Jó. Deus e Jó eram amigos. O objetivo de Satanás era separá-los, e Satanás não poupou esforços. Aí o livro de Jó tem 42 capítulos. E lá no último capítulo, Jó diz assim: Senhor,
Como os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, isso é maravilhoso, porque foi exatamente o oposto do que Satanás queria. Satanás queria separar Deus de Jó e, na verdade, só conseguiu torná-los ainda mais próximos. A ponto de Jó falar: Deus, eu te conhecia antes da prova, mas comparado ao que eu te conheço agora, era como conhecer alguém de ouvido e ver face a face. Claro que não era essa a intenção de Satanás. Veja um outro exemplo, muito parecido com o de Jó, agora no Novo Testamento, a experiência de Paulo com o espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, do verso 7 ao verso 9. E muita gente já se perguntou nesses 2000 anos qual seria o espinho na carne de Paulo. Tem um pessoal que diz que era a sogra dele. Mas essa não é uma exegese reverente. Não, de forma alguma. Nada disso. Nós não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo. Se era uma doença, se era uma perseguição, se era uma luta, mas nós sabemos quem enfiava o espinho. Era o desqualificado do Satanás. Aí Paulo diz: para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exulte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Jesus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual era o objetivo de Satanás? Humilhar Paulo, envergonhar Paulo, entristecer Paulo. Mas Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. E todo esse sofrimento que você está passando, essa humilhação que você está vivendo, isso vai contribuir para o seu bem, Paulo. Porque você é tão abençoado, tão usado, tão ungido, que para você se envaidecer, não custa. Então eu vou deixar esse espinho aí na sua carne, porque embora o objetivo do diabo seja te fazer mal, na verdade, está te fazendo bem. Como assim? Como é que Deus pode usar uma coisa má para o bem? Só Ele pode. E Ele faz. O que diz Romanos 8:28? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já disse isso aqui. Uma das coisas que eu amo na Bíblia é que é o livro do tudo ou do nada. Não é o livro do quase. A Bíblia não diz que quase todas as coisas contribuem. Diz que todas as coisas, inclusive as flechas que o diabo lança contra nós. Agora, é preciso você entender que Satanás só não alcançou o seu objetivo na vida de Jó e na vida de Paulo, porque não contava com a fidelidade dos servos de Deus. Se Paulo tivesse fraquejado, se Jó tivesse fraquejado, o objetivo do maligno teria sido alcançado. Então, irmãos, é a nossa atitude. E as flechas inflamadas de Satanás se chocam contra o escudo da fé e caem apagadas no chão. Mas você precisa crer. Ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Muito bonita essa verdade que nós encontramos na palavra do Senhor. Até quando o inimigo quer nos fazer mal, Deus acaba usando para o nosso bem. Mark Bubeck diz: você pode ser ameaçado por intimidações, provocações e até por nuvens mortíferas, mas é invencível quando faz a vontade de Deus da maneira de Deus.
Jesus Cristo enfraqueceu o nosso inimigo, o máximo que Satanás pode fazer é rugir. O cristão não deve temer os seus rugidos, porque Satanás foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Só Cristo é digno de ser reverenciado e temido pelos crentes. De modo que é com fé, com confiança que devemos avançar. Amados, não é fácil quando a gente passa pela aflição. O inimigo não joga limpo. Quando você está ferido, machucado, triste, angustiado, aí é que ele vem para cima de você, achando que vai dar o tiro de misericórdia. Mas então ele é envergonhado, porque como Deus fez com Jó, como Deus fez com Paulo, ele nos honra, ele nos abençoa. Mas temos que estar preparados, vamos passar por aflições. Pastor, se eu estou no caminho de Deus, por que eu estou sofrendo? Amado, é exatamente porque você está no caminho de Deus. E o inimigo não está satisfeito com isso. Mas maior é o que está conosco do que os que estão contra nós. Aleluia. Eu espero ter esclarecido um pouco a questão da aflição demoníaca. Então, opressão é aquela pessoa que deu brecha e o inimigo está aproveitando. Aflição é aquela pessoa que não deu brecha, mas o inimigo está perturbando. Vamos falar agora sobre a obsessão demoníaca. E há muitos versos na Bíblia que nos trazem uma palavra de paz, para que a gente não viva sobressaltado com o rugido do leão. Lembra? O diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo como leão, mas que o rugido dele não atrapalhe o seu sono à noite. Davi disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olhem só, Salmo 121, 4. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Deus dorme? Sim ou não, igreja? Deus dorme? Para quê? Para você poder dormir. Entende isso? É por isso que Deus fica acordado de noite. Para você poder dormir. Em paz me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta, disse Davi. Vamos agora ao profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz a mente daquele que confia em ti. É paz, é tranquilidade. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na porta da igreja e tinha um despacho. Irmãos, eu fiquei tão bravo, porque eu desci do ônibus, isso foi lá em Paú, desci do ônibus lá no domingo, na porta da minha igreja, tão querida, tão amada, aquela sujeirada na frente da igreja. Que é isso aqui, irmã? Perguntei para a zeladora. Ah, pastor, isso aí é um despacho que fizeram essa noite e colocaram aqui. Não sei para quem foi. Tá bom. E por que isso ainda está aqui, irmã? Ah, pastor, não quero mexer nesse negócio, não. Aí eu fui lá dentro, peguei aquelas sacolas de lixo, botei aquela sujeirada toda dentro, joguei lá no meio do lixo, porque é isso que a palavra do Senhor está nos falando aqui, ó, Deus conserva a mente em paz, você nem pensa mais nisso. Você não vai para casa preocupado, ai meu Deus, será que aquele despacho era para mim? Será que aquele despacho era para outro? Você não pensa nisso. Deus te dá paz na sua mente. Por quê? Porque você confia nele. Haveria menos enfermidade mental se nós confiássemos mais no Senhor nosso Deus. Eu creio. Ainda em Isaías, capítulo 32, versículo 18. Gosto muito desse versinho. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. É a promessa dele para mim e para você. Viva em paz. Mas, Senhor, o leão está rugindo e tem maldição, e tem mal olhado, tem olho gordo, tem olho magro. Irmão, não fique preocupado com isso.
O povo do Senhor habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. É promessa do Senhor para a gente. Isaías 51, no versículo 12 e no versículo 13, fala mais sobre a perseguição humana, mas eu acho que essa passagem se aplica também à perseguição sobre-humana. Deus diz: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo de um homem que é mortal, ou do filho do homem que se tornará como feno, e te esqueces do Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor? Então Deus está falando aqui: meu servo, você teme continuamente o dia todo. Vê demônio em tudo. Está preocupado, está aflito, sobressaltado. Você está se esquecendo do Senhor, o seu Criador, que estendeu o céu e fundou a terra. Não há motivo para esse sobressalto, para essa insegurança. Lucas 10, vamos agora ao Novo Testamento. Promessa poderosa também. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que coisa bonita, não é essa promessa do Senhor Jesus para nós? Então, se você pode pisar serpente e escorpião, você bem pode pisar um prato de farofa, uma galinha preta e umas velas. Deus está dizendo aí: não tenha medo, não fique preocupado. Lucas 12, verso 4 e verso 5. Jesus aqui pega pesado com a gente, hein? Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Agora, será que você entendeu corretamente o que Jesus disse? Ele fala de um que tem poder para lançar no inferno. Quem é esse? É Deus. O diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: o que o diabo pode fazer contra você? O máximo que ele pode fazer contra você é te matar. E aí ele te faz um favor, que você vai para o céu. Mas as pessoas têm medo do diabo e não têm respeito, não temem a Deus, que tem a palavra final sobre céu e inferno, salvação e perdição. De modo que os nossos olhos têm que estar fitados em Deus e não no inimigo. O inimigo vai cruzar o nosso campo de visão de vez em quando, vai sim, mas Deus tem que estar sempre diante dos nossos olhos. Amém, igreja? Vamos em frente. Deus está nos falando através da sua palavra. Mais uma vez, Mark Bubeck diz: quando os crentes consideram seu conflito contra Satanás, são dois os extremos que devem ser cuidadosamente evitados. O primeiro extremo é a tendência de ignorar esse inimigo e tratá-lo com leviandade. O outro extremo é a preocupação exagerada com Satanás e seu reino. É da estratégia do diabo tornar-nos mais cônscios dele e do reino dele, do que do nosso Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então nós não podemos perder Jesus de vista. Falo isso assim com muita convicção para os irmãos e irmãs, porque há crentes que se deixaram levar e a saúde espiritual e emocional desses crentes foi abalada por causa disso. O resumo é: não dê importância demasiada ao diabo. Devemos tomar cuidado
a fim de não permitir que uma fixação pelo mundo das trevas exalte mais o lado sombrio da vida cristã do que a celebração da soberania de Deus. Um seminarista estava fazendo uma prova de teologia lá no seminário. E ele recebeu a folha, eram duas questões. Fale sobre Deus, fale sobre o diabo. Eram duas questões, a prova. E ele pegou a caneta e começou a escrever sobre Deus. E à medida que ele foi escrevendo, foi se empolgando. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é poderoso, Ele criou o universo, Ele sustenta o universo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E ele ficou empolgado, ele foi escrevendo sobre Deus, escrevendo sobre Deus. Daqui a pouco a campainha tocou. Tinha que entregar a prova. E ele só tinha respondido a primeira questão. Então o que ele fez foi escrever uma frase na segunda questão e entregar para o professor. E a frase foi a seguinte: não há tempo para o diabo. Ele gastou o tempo todo falando de Deus. Então a resposta dele foi: professor, desculpa aí, mas não tive tempo para o diabo. E que essa seja, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa postura na prova da vida. É claro que, vez por outra, Satanás vai cruzar o nosso caminho. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Talvez na sua Bíblia esteja escrito assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então não fica muito tempo pensando no reino das trevas, porque você é um cidadão do reino da luz. Essa fala é de Pascoal Piragini. Ele diz: as consequências de alguém não se apropriar pela fé das promessas de Deus para a sua segurança são o derrotismo e uma visão espiritual neurótica. Pessoas assim sentem-se derrotadas, veem demônios em tudo e se sentem atormentadas por eles o tempo todo. Não permita que você seja uma dessas pessoas, mas também não permita que uma dessas pessoas roube a sua paz. Porque às vezes pessoas assim se aproximam da gente e começam a colocar medo no nosso coração. Pelo contrário, mantenha o seu foco nas coisas de Deus. Temos Deus ao nosso lado e os anjos a nosso favor. Jesus tem nos prometido a sua proteção. Não há o que temer. Segundo Reis, capítulo 6, verso 16, está escrito: respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Eu não sei se você conhece a história de 2 Reis, capítulo 6. É uma história muito legal, porque o rei da Síria mandou os soldados prenderem Eliseu. Eliseu estava em Dotã. Os soldados chegaram de noite e cercaram a cidade, porque quando o dia amanhecesse, eles invadiam e prendiam Eliseu. O ajudante do profeta acordou muito cedinho, e ele tinha que preparar o café da manhã, as coisas lá para o profeta. E aí, quando ele acordou muito cedinho, ele viu os soldados sírios em volta de Dotã. Ele ficou apavorado e disse: homem de Deus, o que faremos? E aí o Eliseu respondeu para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que me chama a atenção nessa fala do profeta é que o profeta disse
para o menino que tinha alguém com eles. Concordem? Então é como se o profeta dissesse para o ajudante: meu filho, é pior do que você pensa. Porque além desses soldados que você está vendo aí, tem uma galera junto com eles. Esse povo não está sozinho, não. Você já viu gente assim? O sujeito passa e fala: esse cara não está sozinho, não. Aí o profeta diz: tem gente com eles. Mas não tenha medo. Porque os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. E aí o profeta faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que eu vejo. E aquele menino então vê carros e carruagens de fogo e soldados de fogo cercando Eliseu, o exército dos anjos. E o final da história é bem bacana, e você pode ler depois o capítulo 6 de 2 Reis. Então, não tenha medo, porque tem muito mais anjo do que demônio. Se você tiver curiosidade, chega em casa, pega uma concordância bíblica e veja quantas vezes na Bíblia aparece a palavra demônio e quantas vezes aparece a palavra anjo. Você vai levar um susto. Existem centenas, milhares mais de anjos do que de demônios. Não precisamos temer. Billy Graham afirmou: não devemos ficar tão ocupados contando demônios a ponto de nos esquecermos dos santos anjos. Não há dúvida de que nos defrontamos com uma gigantesca máquina de guerra, mas estamos circundados por uma milícia celeste tão poderosa que não devemos temer a batalha. A luta é do Senhor. Então, irmãos, é só por isso que os nossos corações se tranquilizam. Vamos terminar citando 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. É o último versinho que você vai marcar na sua Bíblia hoje. Vamos falar juntos? 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. De modo que nós não precisamos nos tornar obcecados pelas coisas do diabo. Não é essa a nossa intenção. E nós também não precisamos nos intimidar diante dos seus ataques. Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Amém.